Bom dia, meninos. Bom dia, meninas. Como eu disse na aula passada, né? Eu decidi gravar essa aula de hoje porque ficamos muito tempo exposto ao Zoom, né? Então, na aula de hoje, eu decidi gravar para a gente não ficar cansativo. Fica melhor para vocês acompanhar e voltar e fica menos enfadonho para vocês também, tá? Na aula passada, pessoal, a gente viu essas duas imagens aqui, né? A gente fizeram aquela análise que vocês me mandaram. Mas a gente vai, a partir de agora, trabalhar com a questão dos primeiros contatos, né? Como é que foi esse primeiro contato dos portugueses nativos? Aí é que está o grande quê da questão, tá? Esse primeiro contato, e aí é um dos registros muito importantes que vai narrar esse primeiro contato, vai ser a carta de Pero Vaz de Caminha, que vai, na verdade, ser um escrivão da frota de Cabral. E ele narra que vai ser um momento pacífico, né? E apesar das diferenças culturais que havia entre portugueses e os nativos aqui, não houve assim como eu diria, tamanho confronto, né? Houve uma pacificidade no primeiro momento, por mais que depois a gente vai ter as chamadas guerras mais adiante. Mas o grande interesse de Portugal com a chegada aqui, com esse descobrimento, entre aspas, era o ouro, né? Enfim, o que é que o rei Dom Manuel queria? O ouro. Cadê o ouro? O que é que eu quero? Vocês conseguiram o que eu queria? Não, pessoal. Então, a narrativa do Pedro Augusto Cabral é que o Dom Manuel vai ficar decepcionado com o que Pero Vaz de Caminha narra em sua carta, porque ele esperava encontrar logo de cara metais preciosos. Lembre-se vocês que eu disse lá atrás no slide anterior que o grande foco da monarquia europeia na época era o metalismo, né? Era colocar através das medidas das suas balanças, sua balança comercial favorável, o metalismo, o mercantilismo e o metalismo. Então, como isso não foi possível, os primeiros 30 anos, que a gente vai chamar de Brasil pré-colonial, a gente vai estar vivendo aqui um processo de exploração do pau-brasil. E esse interesse de Portugal em relação ao pau-brasil vai ser muito importante nesse primeiro contexto, uma vez que o pau-brasil vai ser uma madeira muito relevante na Europa para fabricar móveis de lei, né? No caso das coroas europeias, atingir tecidos, e isso vai dar um determinado lucro nesse primeiro momento, não igual ao ouro. Mas por que na verdade de 1500 a 1530 de fato Portugal não fixa no território brasileiro? Porque, terceiro ano, ele ainda tinha o Oriente como rota lucrativa e a África. Mas enquanto isso rendia a Portugal, o Brasil vai ficar em segundo plano. E aí vamos chamar esse período de até 1530 de Brasil pré-colonial, um momento em que os portugueses não fixam no território brasileiro. Exploram para o Brasil e levam para a Europa, mas não fixava. O grande que dessa questão é que começa a chegar um grande número de piratas e saqueadores, e mais adiante, a partir de 1530, será necessária a fixação do território brasileiro. Aqui eu tenho o pau-brasil, não vou ficar batendo muito nessa tecla, né? Não nos interessa muito, né? Que vai ser extremamente importante aqui para atingir tecidos, como eu disse antes fabricar móveis, enfim. E essas especiarias, professor? Que especiarias eram essas que eles buscavam na Europa? Então, terceiro ano, essas especiarias pelo qual eles irão desinteressar no primeiro momento pelo território brasileiro, eram a pimenta do reino, a noz moscada, gengibre, cravo, canela. Aí você pergunta, professor, mas para que eles queriam pimenta do reino? Galera, não sei se vocês têm essa informação, mas não, o sal era algo muito caro, tá? Sal e açúcar era algo muito caro na época. Só pra você ter ideia, tanto o sal quanto o açúcar era dado como dote quando você ia casar com a filha do rei, ou coisa parecida. Então não tinha como você, como é que eu poderia dizer, conservar os alimentos com o sal. Então a pimenta, ela vai ser algo muito importante nessa época, além de dar gosto aos alimentos. Essa mesma pimenta vai ter uma função importante, tá? Que vai ser conservar esse próprio alimento, né? No caso a carne, para não apodrecer, uma vez que a gente não tem a geladeira aqui. E nesse caso aqui, a Índia vai ser uma das principais rotas de busca dessas especiarias. No contexto da exploração do pau-brasil, a gente pode destacar o seguinte:
tá? As feitorias e o escambo. Professor, o que eram feitorias? As feitorias, pessoal, elas vão ser colocadas, né, no litoral brasileiro. Aqui, deixa eu fazer aqui um mapa. Aqui era o litoral brasileiro, elas ficavam aqui nesses pontos estratégicos. É como se fossem guaritas essas feitorias, né? Onde não necessariamente elas tinham a função de proteger, mas de guardar o pau-brasil que é extraído da floresta, para que as embarcações pegassem aqui e levassem essas madeiras de pau-brasil para a Europa. No entanto, enquanto as feitorias elas eram criadas em todo o litoral, eu tinha aí um processo de pagamento pelo serviço prestado através dos nativos, chamado de escambo. Então, o escambo era essa troca feita entre a mão de obra oferecida ao português e, em troca, o português lhe dava, né, como um pagamento, canivetes, espelho, miçangas, facas, entre outros. E os indígenas trabalhavam cortando a madeira. Só que isso vai mudar ao longo do tempo, viu, pessoal? Aquela pacificidade narrada na Carta de Peravá de Caminha vai mudar mais adiante aí, onde a gente vai começar a perceber que vários indígenas começam a adentrar o interior, fugindo dessas capturas para trabalhar, e começa a chamar das as guerras indígenas em relação aos portugueses. Nesse contexto aqui, pessoal, vai ser muito importante porque Fernando Noronha, que vai ser um dos exploradores, né? E aí você já deve ter ouvido falar em Pernambuco, né? O Fernando de Noronha, Fernão de Noronha, né? Que é muito lindo, por sinal. Ele vai ser um dos exploradores aí do pau-brasil, né? E ele, ó, vai receber o direito de explorar a madeira, no caso do pau-brasil. Com esses lucros, ele deveria enviar seis navios ao Brasil e anualmente prosseguir descobertas, riquezas e fortificações no litoral. Ou seja, ele vai ter um papel muito importante, além do processo de extração do pau-brasil. Construir fortificações para que outros não viessem controlar o território. Aqui nós temos o território brasileiro no período que eu estou citando. Observe que a gente não tem o território por inteiro, tá, pessoal? Essa parte aqui a gente vai receber depois, mais adiante, tá? Em relação à Espanha. E a gente vai ver que também aqui, nesse pequeno território, eu tenho aqui dentro desse contexto da floresta aqui, ó, indígenas trabalhando e colocando a madeira em todo o litoral. Observa aqui que a madeira está lançada no litoral, para que a embarcação viesse aqui e levasse para a Europa. O início da colonização, pessoal, vai ter algum problema, né? O que vai ser, na verdade, interessante de 1500 a 1530? Quais são os problemas? Primeiro, dificuldade na vigilância do litoral, que vai ser ameaçado por invasões estrangeiras. E a necessidade de explorar as riquezas que compensasse os lucros, no caso, que compensasse os lucros do comércio oriental, no caso da Índia. Isso era interessante? Era. Porém, o Brasil não estava dando lucro nenhum, né? Mas era necessário garantir a posse da terra uma vez encontrada. O que é interessante a partir de agora, pessoal? Que a partir de 1530 começa a chegar as chamadas primeiras expedições, né? E essas primeiras expedições vai ser liderada por Martim Afonso de Souza. E ela vai ser formada por 5 navios, com a tripulação de aproximadamente 500 homens, com a missão, e olha o termo que eu vou utilizar, com a missão de proteger o litoral brasileiro e fundar fortificações. Isso é relevante, turma, por que é relevante? Porque a primeira coisa que o Martim Afonso de Souza vai fazer é fundar a Vila de São Vicente. E nessa Vila de São Vicente eu vou ter a primeira povoação da América Portuguesa, ou seja, a primeira povoação do Brasil. Aí você me pergunta, professor, onde é a Vila de São Vicente? Hoje é São Paulo, tá? Então a Vila de São Vicente, ó, e vai distribuir lote de terra aos colonos e incentivar, a partir desses lotes de terra, a plantação da cana-de-açúcar. Então o que é que eu tenho de interessante aqui? Eu tenho, a partir de 1530, eu vou chamar isso aqui de colonização. Antes de 1530, 1500 a 1530, eu vou chamar de pré-colonização, ou Brasil pré-colonial. Na tradução seria Brasil pré-colonial de 1500 a 1530 e Brasil colonial de 1530 em diante, até 1808, né? 1822, com a independência do Brasil. 300 e poucos anos na prática. Outra coisa que vai ocorrer com Martim Afonso de Souza vai ser a plantação da cana-de-açúcar, o cultivo da cana-de-açúcar.
Aqui eu tenho a imagem do Martim Afonso de Souza, né? A fundação de São Vicente, e aqui nesse quadro dá para gente ter uma rasa noção, né? E é interessante porque São Vicente receberá, nesse processo de sua fundação, os jesuítas, e é lá no São Vicente que vai ser fundado o Colégio dos Jesuítas, né, em São Paulo. O Colégio de Anchieta. E o Colégio de Anchieta vai ter um papel muito importante, né? José de Anchieta, que era um jesuíta, um franciscano. Esse jesuíta ele vai ter um papel muito grande no processo de catequização dos indígenas naquela região. Até hoje o colégio ele existe, tá? É uma escola, não é um museu, não é uma outra coisa qualquer, tá? Ele funciona ainda, né? E o que é relevante nisso? Além de ter uma simbologia como primeiro território fundado no Brasil pelos portugueses, ele representa também um processo de catequização desse povo que até hoje sofre com a sua exploração. A partir de 1534, a gente vai ter um fator extremamente importante. Professor, o que é importante a partir de 1534? Galera, o território brasileiro era muito grande. Se vocês observarem, eu tinha aqui, ó, vou só voltar para você ter uma ideia. Eu tinha aqui, ó, todo esse litoral aqui descoberto. Então era necessário que eu sozinho, esse indivíduo sozinho, não ia conseguir controlar o território sozinho. Então o que é que vai ser feito pelo rei de Portugal em 1534? 1534 vai dividir o território em faixas hereditárias. Essas faixas hereditárias ou essas linhas hereditárias vai ser uma proposta criada pelo rei de Portugal, onde vai dividir o território em lotes, que vai ser chamado de capitanias hereditárias, e entregará um capitão donatário. Esse capitão donatário, terceiro ano, ele vai arcar com ele tinha que ter condição, né, para cuidar da terra. Vai arcar com todos os custos daquele lote, tá? Vai ser distribuído 15 capitanias a 14 donatários, que deveriam exercer a justiça, o comando militar, doar lotes, fundar vilas, escravizar e vender índios, entre outras atividades econômicas. Observe o papel desses donatários aqui, tá? O sistema de capitanias vai ser muito importante nesse primeiro contexto, a partir de 1534, porque vai ser uma forma efetiva de fixar no território brasileiro. Traduzindo, professor, o senhor está me dizendo que a partir de 1530 o processo de fixação do território brasileiro, morar aqui, passou a acontecer? Sim, porque antes desse processo eu tinha um processo apenas de ida e volta em relação à exploração do pau-brasil. Aqui eu tenho uma imagem, um mapa das capitanias hereditárias, tá? Em 1534. E o que é relevante dentro do processo das capitanias hereditárias, pessoal? Que elas não vão dar certo, tá? Elas não vão dar certo. Professor, por que não vão dar certo? Alguns donatários nem chegaram a tomar posse das terras. Outros acabaram abandonando as possessões. Por quê? Era algo muito caro, pessoal. Eu tinha que... Imagine você desmatar uma mata inteira, né? E hoje a gente não tem mais mata, claro, né? Mas você chega no Brasil, que era totalmente floresta, você tinha que desmatar aquele lote de terra. E o que você recebia, um acesso marinho, um lote de terra, não era do tamanho de R$1. Um acesso marinho, um lote de terra aqui, pessoal, de um donatário, ele juntava mais ou menos um tamanho de Bahia, juntando a Bahia inteira, juntando Sergipe. Vocês sabem muito bem que Sergipe era território baiano. Então era uma capitania, né? Depois se separou para a capitania de Sergipe. Mas eu tenho aqui, ó, esses donatários passam a não ter condição de bancar, né? E além disso eles não possuem recurso suficiente para administrar o lote. Então essas capitanias começam agora a sofrer resistência também dos povos indígenas, né, que não vão concordar em serem dominados. Mas apenas 2 capitanias dessas que eu estou citando para vocês vão sobreviver, vão ter sucesso, tá? Por quê, professor? Porque esses donatários, eles vão investir pesadamente na cana-de-açúcar. Que capitanias são essas, professor? Pernambuco e São Vicente, tá? Onde é São Vicente? Falei a vocês lá atrás, São Paulo, tá? Nos primeiros 30 anos, aliás, né? A mão de obra escrava negra, ela não foi utilizada em larga escala, tá, pessoal? Foi utilizado em larga escala o trabalho indígena, né? A exploração do povo indígena, que também, no primeiro momento, como é narrada a Carta de Prova de Caminha, faz toda uma fantasia, né?
que foi pacífico, né, dá um romantismo à história, não vai ser bem assim. A gente vai perceber que a partir de agora os indígenas não vão aceitar mais serem dominados, e começa aí o processo de resistência indígena. E aí, a partir de 1530 em diante, com o cultivo da cana-de-açúcar, começa a ser utilizada a escravidão negra, submetida a trabalhos desumanos e humilhantes, trazidos da África. Diante da capitania, diante das capitanias que vão fracassar, não vai ser possível, por exemplo, conduzir elas de novo, né? Se as duas sobreviverem, não vai ser possível a mesma estratégia. Então, o que é que o governo, de novo, o que é que o rei de Portugal tem como iniciativa? Ó, a capitania não deu certo, então agora eu vou ter que indicar alguém, vou ter que centralizar o poder na mão de alguém. E aí ele cria, pessoal, um instituto na época chamado de Governo Geral. Esse Governo Geral vai ser criado em 1548 e vai ser governado por Tomé de Souza. Ele vai ser o primeiro governador geral do Brasil e chega em 1549. Então, o primeiro governo geral é criado em 1548 e ele toma posse em 1549. O que é interessante aqui? Que em 1549, pessoal, o primeiro governador geral, que vai ser o Tomé de Souza, ele também vai escolher Salvador como a primeira capital do Brasil e como sede do governo geral. Então, a primeira capital do Brasil vai ser Salvador e, ao mesmo tempo, Salvador vai ser sede do governo geral no território brasileiro. O que esse governo geral vai fazer, pessoal? Ele vai possuir uma série de atribuições dentro desse regimento, dentro do seu governo. Dentre elas, administrar as capitanias, né, que mesmo estavam fracassadas, mas ele vai ter que administrar. Incentivar a ocupação do litoral, ou seja, fundar isso, e a partir de agora vai haver permissão das relações sexuais entre indígenas e as mulheres indígenas e tudo, que não havia permissão. Fundar novas vilas, controlar a exploração do pau-brasil e incentivar a catequese dos índios, ou seja, o processo de catequização, de dominação dos povos indígenas, como uma forma de, como é que eu vou dizer, também utilizá-los para um povoamento naquele contexto. Eu tenho aqui Tomé de Souza, uma imagem dele, né, em Salvador, representando aqui o primeiro governo geral. E outro grupo importante que chega para o Brasil serão os jesuítas, né? Esses jesuítas aqui, terceiro ano, no primeiro momento, a gente pensa assim, pô, eles chegaram só para catequizar os índios para exploração? Não. Só para lembrar vocês, terceiro ano, a Europa vivia nesse contexto um evento conhecido na história como Reforma Protestante, e a igreja perdeu o grande número de seus fiéis. E o que é que vai ser importante nisso aqui, pessoal? Os jesuítas têm um papel muito importante. Lembra aqui vocês que Portugal e a Espanha eram um país católico, e a igreja tinha perdido fiéis, então a única forma de eu agora, como igreja, conquistar mais fiéis era convertendo novos povos, né? E o Brasil vai entrar nessa lista de escolha, com os indígenas aqui. Não só explorar, catequizar os índios para um processo de trabalho mais adiante, ou entender a própria fala, mas como também fazer com que os indígenas agora sigam a religião católica. Então, em 1549, junto com Tomé de Souza, ó, vai chegar alguns padres jesuítas, dentre eles o Manuel da Nóbrega, que vai fundar algumas missões no intuito de catequizar os índios. Além disso, eles vão fundar colégios, como é o caso de São Paulo e São Vicente lá em São Paulo, construir igrejas, desenvolver projetos assistenciais. Tá? O que é relevante aqui? Catequizar os indígenas significa dizer que respeitou a cultura do povo indígena? Não. Significa dizer que respeitou os rituais dos povos indígenas? Não. Eles vão impor a nova fé, a nova religião. É o que eu acabei de dizer a vocês. A Igreja Católica perdeu seus fiéis, consequentemente, eles vão atrás, no novo mundo, buscar novos adeptos da religião católica. E aí, o que é que eu vou ter de relevante também aqui, pessoal? A divisão da América Portuguesa. Essa divisão da América Portuguesa se dá em consequência da presença de novos países aqui, tentando também dominar o território brasileiro. Daí eu vou ter a presença francesa no Rio de Janeiro, em 1555, tentando dominar a região do Rio de Janeiro, que na verdade o Rio de Janeiro tinha seu nome anteriormente como São Sebastião do Rio de Janeiro, né?
depois que passa a ser Rio de Janeiro, mas aquela região do Rio de Janeiro, ou São Sebastião do Rio de Janeiro, era conhecida como França Antártica. Professor, essa França Antártica, porque naquela região ali, que atravessava o poderio, na verdade, da França naquele contexto, vai receber um controle francês pautado no conhecimento dos franceses na região de controle antártico, por exemplo. Vai ser a mesma coisa com a região do Maranhão, onde eles vão também dominá-lo, e depois serão expulsos daqui do Rio de Janeiro. Esse controle de volta por parte dos portugueses vai ser muito importante, porque o território brasileiro passa a ter um controle efetivo após a expulsão dos franceses da região do Rio de Janeiro, onde eles vão para outras localidades do território brasileiro, a exemplo do norte, que também são expulsos. Eu vou ter aqui agora, nesse contexto, as chamadas câmaras municipais, e essas câmaras municipais elas eram responsáveis pela administração das vilas e cidades. Professor, essas câmaras municipais, elas eram o quê? É como se fosse hoje, pessoal, as prefeituras, tá? Na época. Os vereadores das câmaras eram chamados de homens bons. Quem eram esses homens bons? Eram os homens brancos, proprietários de terras e escravos. Na tradução, eram os senhores de engenho. E aí você pergunta, poxa, professor, era isso? Pois é, era que tinha o controle, era o nobre da época. As câmaras regulavam feiras, os mercados, os ofícios de comércio local, além de executar obras públicas, ou seja, a prefeitura de hoje, que a gente conhece, tá? Assim podemos concluir que as câmaras representavam interesses dos grandes proprietários de terras e chamados latifundiários. Pessoal, eu quero aqui agradecer a vocês, né? Espero que vocês tenham compreendido essa parte da aula, tá? E a gente vai ver também ainda nessa aula de hoje já o Brasil colonial, tá? Eu vou também gravei aula também para vocês sobre o Brasil colonial, para que vocês compreendam já uma etapa importante desse período.